Isso era o que eles tinham igual. E o que eles tinham diferente? Isso aí é absoluto. Aqui, gente, um passa por onde? E o outro? Olha para cá. Olha o gradiente de concentração de bolinha na matriz extracelular, que está passando para o lado menos concentrado, ó, gradiente de concentração, produziu pressão, passa para o lado menos concentrado, por onde? Pela bicamada lipídica. Olha lá, passou. Provavelmente, ó, os gases, os esteroides, algumas vitaminas, aí, ó, passou. Diferente da difusão facilitada, que está dizendo, e gente, esse é o bacana, o nome já diz, alguém precisa facilitar a passagem. Quem é esse alguém? A proteína. A proteína é uma porta que, quando o gradiente de concentração estiver, né, em um dos lados, passa para o lado menos concentrado por uma proteína. Aqui, ó. Não, depende. Essa questão da velocidade depende da necessidade da célula, tá? É mais rápido ter gradiente de concentração e aí passa. Por exemplo, lembra da fluidez que passou água? Imagina que aqui, ó, está cheio de água. Vamos dar um exemplo clássico disso? Ó, vamos aplicar o conceito à prática. Afogamento. Como é que o cara aparece morto? Todo inchado de água, não é isso? Vamos analisar as células? Vamos analisar as células? Olha para cá o que aconteceu. Chegou, o cara está lá, ó, tentando respirar, só que o volume de água que entra, vai entrando pela via respiratória e digestória. O volume de água que está chegando, aqui, ó, na matriz extracelular de cada célula, é muito grande. Tende a passar para o lado menos concentrado. E a água vai inundando, ó, enchendo a célula. Ok? O que acontece nesse momento aqui? Pô, é água. Isso aqui, ó, é hidrofóbico. Não deveria permitir. Mas vocês lembram que isso aqui, ó, se desloca, a fluidez, lembra? Nesse momento em que está toda hora se deslocando, entra água. Entra água. Tem uma proteína específica para água. Na verdade tem 3. São as aquaporinas. O nome da proteína chama de aquaporina. Tipo 1, 2 e 3. Função dela, de vez em quando ela é acionada a abrir o seu poro e permitir uma entrada rápida de água. Tem algumas células que precisam fazer isso. Nessa situação é a mesma coisa. A aquaporina é acionada. Resumo da história. Não era para ter de 70% a 85% de água lá dentro? Tem 98%. Passou do limite? Passou. Vai chegar a 100%. Apaga o cara. Neurônio. Pensa no neurônio que mantém o cara ligado. Neurônio tem que manter 70% a 85% de água. De repente o cara está lá afogando. Os neurônios estão inflando. Olha o que acontece com o cara. Ó, já perde o controle muscular. Ó, acabou. Esse é um exemplo clássico disso aqui aplicado na prática. Deu para entender isso? Existe, vocês vão estudar isso aí, já ouvi falar muito, existe intoxicação por água. Pessoas consomem água extremamente, não sem o controle, o equilíbrio, e assim vai, enfim. Deu para entender então difusão simples para facilitada? A diferença que existe? Sempre. A difusão facilitada é por proteína, está dizendo? É utilizando proteína. E assim, não precisa de proteína, basta passar pela bicamada lipídica. Passa qualquer coisa? Não, somente os. Por quê? Lê para mim osmose. Vai. De quem? Opa, de quem? São os verdes. Vai. Através da membrana. Pode ser difusão simples ou difusão facilitada. Olha aí, ó. O que é o diferencial osmose das difusões? Aqui passa água, aqui não. Aqui passa soluto, aqui passa água. Portanto, o que é o mecanismo de transporte passivo do tipo osmose? Quando há um gradiente de concentração de água em um dos lados que passa facilmente esse solvente para o lado menos concentrado por um mecanismo chamado de osmose. O que é o mecanismo de transporte passivo por difusão simples? É quando
há um gradiente de concentração de um soluto que tende a passar para o lado menos concentrado pela bicamada lipídica. Percebeu? E assim vai. O lado menos concentrado seria esse do lado? Não, tanto faz. Tanto faz. Depende da substância. Por exemplo, oxigênio. A gente respira o oxigênio. Chega em grande quantidade, passa para dentro da célula. Mas a célula produz CO2 em grande quantidade. Ela vai fazer para fora. Então esses mecanismos de transporte, ora é para dentro, ora é para fora. Tanto faz. Tá? Ô, professor, na osmose, então é da mais concentração para concentrada? Sim. Porque a difusão, porque é passivo. E a difusão facilitada é 5% menos concentrada? Não. A gente está vendo, não, olha só. A gente está vendo o processo passivo, que a gente já entendeu que precisa de um gradiente de concentração. Então sempre vai estar vendo. Vou fazer a analogia que eu estava fazendo aqui. Pronto. 1 milhão de alunos. 1 milhão de alunos. Vamos imaginar que tem uns buracos aqui. Pô, pega o trem lotado, onde tem uma porta que é um facilitador. Só que tem umas janelas desse tamaninho que aquele rato consegue passar por ali, né? Tem um maluquinho magrinho que se joga ali, senta e ainda fica te olhando, esperando você entrar. É ou não é? Pois é. Pergunta a vocês, a porta não é um facilitador? Então seria uma difusão facilitada. Só que a difusão simples ocorre por uma área que você menos espera. No caso ali do trem, que eu estou dando como exemplo, seria a janela. Mas precisa do gradiente. É passivo. O mecanismo de transporte passivo precisa de um gradiente de concentração para produzir pressão. Está aqui, ó. Precisa de um gradiente de concentração no passivo para produzir pressão. Por onde ela vai passar? Por aqui ou por aqui? Pela bicamada ou pela proteína? Se for pela bicamada, difusão simples. Se for pela proteína, facilitada. Se for água, não, chega nada. Então, agora que veio. Não, eu vou finalizar agora aqui, até para complementar a atividade. Ó, só para complementar, o mecanismo de transporte ativo, ele ainda diz o seguinte: além de gastar energia para direcionar contra o gradiente, ele ainda está dizendo, olha aqui, olha aqui, pode utilizar uma proteína de membrana ou por vesículas. Se for por proteína, nós vamos chamar de bombas. Como assim? Olha para cá. Primeira coisa, primeira regra: o mecanismo de transporte ativo só passa soluto. Não tem solvente aqui, é só soluto. Tá? Nesse momento em que passa o soluto, olha para cá agora. Olha para cá, para essa imagem aqui que está em movimento. Ó, bicamada lipídica, uma proteína e continua. Aqui é o meio intracelular, o citoplasma, e o meio externo, matriz extracelular. Se concentrem nas bolinhas amarelas de sódio. Aonde tem gradiente de concentração desse sódio? Do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de fora, ó. Na matriz extracelular está cheio de bolinha de sódio. E me diz o que a proteína está fazendo com as bolinhas amarelas. Preste atenção. Olha aqui. Mesmo estando altamente concentrado de sódio do lado de fora, a célula está utilizando aqui uma proteína para continuar jogando ainda mais para fora. Vou fazer a analogia de novo. Supervia, chegou aquele único passageiro no trem. Ele não está indo contra o gradiente de concentração? Aí, ó, vê se não está indo contra. Não está a favor, está indo contra. Só que para ele ir contra, ele precisa gastar a energia dele, não é isso? O que a célula faz? Aqui, ó, quem vai agarrar aqui agora? Ó. Agora, aqui, ó. A célula produziu energia e estimula a proteína
para a proteína pegar as bolinhas amarelas e jogar para fora. Ela fecha ali. Ou seja, ela fez uma função de uma bomba, ela está bombeando, pegando de um lado e jogando para o outro, de um lado e jogando para o outro, ok? Se vocês olharem o potássio, que está em vermelhinho aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa, só que é de fora para dentro. Vocês vão ver que aqui está alta a concentração do potássio, e mesmo assim, essa proteína lá pega duas e joga para dentro. Ela está tirando de onde tem menos e jogando para dentro. O que eu quero que vocês entendam é que isso é muito dinâmico. Não acontece um para terminar, para começar o outro, não. Enquanto isso aqui está acontecendo, tem coisa passando por aqui, tem coisa entrando e saindo, tem outra proteína abrindo para água, para não sei o quê. Isso aqui é um deles. Isso é necessidade da célula? Exatamente. Potássio, aí ela vai lá e... Exatamente. Tudo baseia-se na necessidade celular. Eu gosto de fazer sempre essa frase que é para vocês entenderem. Por que a gente se alimenta? Porque mantém a célula. Por que você respira? Para manter a célula viva. Ou seja, tudo que está na natureza precisa chegar onde? Na célula. Então, você se alimenta porque a célula necessita desse alimento. Se você joga o CO2 fora durante a sua respiração, é porque a célula necessita jogar para fora do teu organismo, fora que produziu. É assim que funciona. Tá? Calma que não acabei não. Vocês já sabem que o mecanismo de transporte ativo requer energia. E quando utiliza proteína, ela passa a ser chamada de bombas. E ela vai bombear de um lado mais fraco para um lado que tem muita coisa. A mais clássica encontrada nas células é chamada de bomba de sódio e potássio. Ela é a mais clássica. Sabe por quê, gente? Sódio e potássio equilibram o meio interno e o meio externo da célula. Tô com cãibra. Come banana. Tu tá no meio da cãibra. Me dá uma banana rápido. É isso que tu faz? Não. Ou seja, se você está com cãibra, é pela ausência do potássio. Ou seja, a célula muscular não consegue equilibrar entrada e saída de potássio. Ou seja, você não se alimenta do potássio, a banana, por exemplo, ou seja, qual for o alimento rico em potássio, você tem um déficit desse potássio e você fica muito mais suscetível a ter cãibra. Perceberam? Apliquei agora isso aqui a uma prática. Só que o cara que é leigo faz o seguinte: come uma banana. No meio da cãibra eu vou comer uma banana. Porra nenhuma, eu vou alongar meu músculo porque eu já estou com a cãibra. Eu já estou com ausência, já existe a ausência de potássio. O que eu tenho que fazer é o seguinte: terminou a cãibra, vai procurar fazer a dieta equilibrada para incluir a porcaria do potássio. Quer ver um exemplo clássico? O cara que adora salgar a comida e com sódio, não come o potássio. Vê se equilibrou sódio e potássio. Não, a bomba tende assim, vou continuar jogando fora um e o outro não entra, vai gerar um desequilíbrio. Deu para entender isso? Estou encerrando. Então, um mecanismo ativo, um mecanismo de transporte ativo é utilizando as proteínas como uma bomba. Só que aí foi até a tua pergunta: isso aqui é lento, é acelerado? Depende da necessidade da célula. Por exemplo, se ela necessitar colocar muita coisa para dentro, ela vai empacotar em forma de vesícula. Então existem os transportes vesiculares. E isso aqui é simples. Isso aqui é simples. O que não é o que vem depois, mas olha para cá. Isso aqui é simples. Membrana plasmática da célula, citoplasma, matriz extracelular. Ok? Meio externo e meio interno. De repente, ela olha aqui, as bolinhas vermelhas estão aqui, aí, várias. E está passando aqui assim, por difusão. Difusão, um soluto. Difusão, simples, facilitada. Só que de repente a célula fala assim: não dá para esperar isso não, eu tenho que englobar e colocar muita coisa para dentro. Olha o que ela vai fazer. Ela vai formar uma vesícula e ela vai abraçar esse volume todo e jogar para dentro. Quando ela joga para dentro, de uma maneira muito rápida, olha lá, ela vai lá, engloba uma galera, coloca para dentro em forma de vesícula e joga para dentro dela. Ela transportou em forma de vesícula.
Isso é um tipo de transporte ativo? É. Que também está indo contra o gradiente de concentração. Ou o inverso, ela pode jogar para fora. Quando joga para dentro, nós chamamos de endocitose. Quando joga para fora, externo, jogar no meio externo, é exocitose. Ok? Colocou para dentro, endo. Colocou para fora, para o meio externo, é exocitose. Olha lá, a mesma coisa. Ela englobou numa vesícula várias substâncias e jogou para fora. Vai variar isso se for soluto ou solvente? Vai. É a partinha chatinha agora. São as subdivisões iniciais. Olha as subdivisões. Quando é uma endocitose mediada por receptor, vocês vão fazer o trabalho e vocês vão ver que tem uma proteína chamada de receptor. Então ele está dizendo o seguinte: quando é que é uma endocitose mediada por receptor? Precisa de uma proteína altamente seletivo, por meio do qual as células captam ligandes específicos, ou seja, precisa de uma proteína. Vocês vão ver que essa imagem aqui está lá na proteína receptora. Estuda lá que vocês vão complementar isso aqui. Preciso fazer a endocitose, colocar para dentro um volume de substância usando proteína. Agora existe também a fagocitose. O que é a fagocitose? Olha aqui, também é colocar para dentro, englobando alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Vê se isso acontece dentro de vocês o tempo todo. Células que morrem, bactérias que entram, vírus, coloca para dentro. A célula coloca para dentro. Aqui, isso aqui é um vírus. Olha o que ela faz. Vai começar a envolver, olha lá, envolvendo, olha lá, colocou para dentro em forma de uma vesícula. Sabe o que ela vai fazer? Mastigar e destruir aquele vírus, aquela bactéria. Quantas bactérias estão suspensas agora aqui, entram no meu organismo e eu tenho células que fagocitam isso. Para quê? Para matar. Isso aqui é uma digestão. Inclusive, já vou explicar, faz parte do trabalho de vocês. Vou falar sobre. Agora, se for água, é uma pinocitose. São captadas pequenas gotículas de líquido. É o mesmo procedimento de colocar para dentro em forma de vesícula. Só que agora é um meio líquido. Olha lá, água. Mesma coisa. O que está variando então? É que a endocitose pode ser mediada por receptor, por uma proteína, pode ser uma fagocitose, pode ser uma pinocitose. E a exocitose? Vocês é que vão me dizer. Eu vou comentar agora, para pegar o gancho, vou comentar e no próximo encontro, que é a nossa prova, eu vou explicar como é que vai ser. Estou explicando aqui, mas eu vou elucidar as dificuldades que vão ter. Vocês vão fazer o trabalho que eu acabei de passar valendo 2 pontos, vão fazer uma prova valendo 8. Somado a isso aqui, ainda tem um trabalho que vocês vão apresentar na outra semana. Semana que vem, dia 24, é a nossa prova, é isso? 24 é a nossa prova, na outra semana, dia, sei lá qual, 3 ou 4, sei lá, é a nossa prova. Nesse dia, o que vocês vão me apresentar? Um trabalho comestível. O que é o trabalho comestível? Vocês vão fazer uma célula em formato de bolo, de pizza, de, sei lá, de torta salgada. Eu não faço a mínima ideia. Vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer uma célula, igual a colega trouxe aquela bola. Vocês vão fazer uma célula. Nessa célula, eu vou, na próxima, enquanto eu vou listar aqui. Nessa célula, vocês vão fazer as organelas e cada um vai apresentar a sua organela. Por exemplo, vai ser em grupo? Vai ser em grupo? Quantos? Não sei, mas vou dividir, vou pegar o diário ali para ver. Então, sei lá, vamos supor que grupo de 5. 5 alunos. Então vão ter 5 organelas. Cada um apresenta a sua. Meu grupo está aqui dividido. Eu vou falar do núcleo do fagócito, ou da mitocôndria, outra, sei lá,
Enfim, cada um vai escolher a sua organela e vai falar sobre. A minha organela é a mitocôndria ela é responsável por não sei o que lá. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o meu bolo, ó, minha célula. Aqui, ó, é a mitocôndria. Tá vendo a mitocôndria? Aqui, ó. Gostosa. Enfim, como te vai apresentar, não sei. Teve uma aluna que fez isso. Era de jujuba. Aí ela foi, botou lá o negócio lá e pegou a jujuba. A jujuba é a mitocôndria. Ó. Por quê? Porque ela produz energia. E a jujuba é rica em glicose, açúcar, pá. Ou seja, bacana pra caramba. É a criatividade de vocês. Mas aí eu vou, no próximo encontro, vou dividir bonitinho aqui os grupos, tá? Não botem chumbinho, que eu não vou comer, e vocês vão comer também. E pensem nas bebidas também, deve comer assim para não. É isso. Chega. Vai pra casa.